Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom ter a sua presença conosco aqui no programa Teólogos. Você já sabe, o nosso interesse é estudar a Palavra de Deus, com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer a Sagrada Escritura, mas o que nos move não é apenas o conhecimento. Nós queremos aprender a fazer melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Você está nos acompanhando, imagino que você tem interesse em elementos, informações sobre o nosso programa, então acompanhe as redes sociais que aparecem aí na sua tela para ter informações sobre o nosso programa, os nossos convidados e também os temas que são veiculados. Certamente você gosta de estudar a Palavra de Deus, então aqui vai uma dica muito importante. Você pode anotar? biblia.com.br é um site que lhe permite ter acesso a diversos materiais falando da Palavra de Deus. Aí você vai ter estudos bíblicos e inclusive você pode pedir materiais para a TV Novo Tempo. Toma nota? biblia.com.br. No livro de Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, lemos o seguinte: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que palavras extraordinárias, retratam um pouco da natureza do trabalho do profeta, aqui no caso do profeta Jeremias. Você sabe qual é a função de um profeta? Você sabe por que ele é chamado? Qual a necessidade? Sabia que o profeta tem ações reais e ações simbólicas? Pois é, esse e outros temas serão tratados hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é profeta, o profetismo. Você sabe que na Palavra de Deus temos os profetas, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Muitas vezes nós conhecemos os escritos deles, mas hoje você vai ficar por dentro de aspectos da sua própria personalidade, a razão do seu chamado, os conflitos que eles viviam em função do pessoal, o conflito pessoal, e em função dos embates que havia com a sociedade em relação ao trabalho que ele fazia. Esse é um tema altamente importante, porque quando compreendemos o papel e a natureza do profeta, fica mais fácil compreender os seus escritos. Nós temos dois convidados especiais hoje, e eu dou as boas-vindas a eles. É o pastor, o professor Lucas Iglesias. Lucas, muito obrigado por estar aqui conosco, nos ajudando a compreender esse tema tão importante. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço o convite e para mim é um prazer estar aqui participando do programa. O Lucas está vindo do NASP. O NASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, especificamente ele vem do campus Engenheiro Coelho. Você trabalha na área de Antigo Testamento. Que classes você leciona no momento no seminário? Lá no NASP, as classes são as classes na área de Antigo Testamento e no momento também as aulas de hebraico lá para os alunos de teologia. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. O nosso outro convidado, o pastor, o professor Edson Nunes. Edson, muito obrigado, você já esteve conosco. Apreciamos muito a sua presença. Eu agradeço também o NASP por permitir o Edson estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor. É um prazer. Muito bem. O NASP tem três campi, agora um quarto campus, que é o campus virtual. Você conhece o NASP? Vamos fazer o seguinte, assista a este pequeno vídeo e você vai ter uma noção clara do que estamos falando. Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos. É por isso que o NASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Temos aqui cursos de graduação, especialização e mestrado em educação. Além disso, o corpo docente é dos mais qualificados, composto em sua maioria por mestres e doutores. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o NASP Engenheiro Coelho.
Bom, agora que você conhece o UNASP, quem sabe seja um lugar excelente para você enviar um filho, filha, ou para enviar algum familiar, amigo que você conhece, para buscar a formação profissional nesse lindo lugar. Vamos começar o nosso diálogo aqui, amigos, sobre profetismo. Lucas, esse é um tema no qual você tem se debruçado no seu mestrado e agora também no seu doutorado. Mas, afinal de contas, quem é o profeta? O papel que ele desempenha aqui no mundo bíblico? Eu gosto sempre de, quando vou tratar sobre o profeta, começar falando de uma das definições mais interessantes que a Bíblia mesmo aponta sobre quem é o profeta, né? Sim. Lá em Êxodo 4:16. Êxodo 4:16. E esse texto em paralelo com o capítulo 7, versículo 1, eles apresentam uma realidade interessante do profeta. 4:16 diz assim, sobre a situação, né? O momento é Moisés, ele é chamado por Deus, e ele fala que ele não sabe falar, né? A resistência, porque ele diz que é pesado de boca, etc. E no 16, Deus diz assim, ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. A quem ele está falando? Está falando a Moisés, mas em referência a Arão. Arão seria a boca de Moisés e Moisés seria para Arão Deus. E esse texto, junto com o 7:1, Sim. no 7:1 a gente lê, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre o faraó e a Arão, teu irmão, será teu profeta. Se a gente cruza os dois textos, sim, o boca, ou o profeta, é a boca de Deus, né? Então, quais são as implicações do profeta como boca de Deus? Eu acho que tem algumas implicações. Uma delas é que o profeta, ele não fala o que ele quer. O profeta, ele fala o que Deus quer. Isso é muito importante, não só para a compreensão da palavra profética, mas também para a compreensão do profeta como pessoa. O profeta, muitas vezes, ele fala coisas que ele não falaria, mas são a palavra de Deus, as palavras de Deus. E, às vezes, ele tem que fazer coisas que ele não faria, porque ele é o boca. Você está dizendo, então, que ser um profeta de Deus implica em perder certas liberdades, né? Você não pode sair falando o que você quer. Com certeza, eu concordo plenamente com isso. O falso profeta, ele fala o que ele quer. O verdadeiro profeta tem que se submeter às palavras de Deus, é isso? Com certeza. Obviamente, assim, a palavra de Deus, ela não vai anular a personalidade do profeta, né? Okay. O profeta continua tendo suas características, a gente pode ver isso claramente quando a gente coloca em paralelo o livro de Jeremias, Isaías, Ezequiel, vemos características diferentes. Cada um tem a sua própria experiência com Deus, etc. Agora, de certo modo, o profeta, ele tem algumas liberdades que são cerceadas, né? Ele não pode fazer algumas coisas, ou ele tem que fazer algumas coisas, ele não pode falar algumas coisas, ele tem que falar outras coisas, e essa é a vida do profeta. Não é algo simples, não é algo fácil. E até por isso, para mim, que muitas vezes, quase em todas, o profeta, ele tem receio quando Deus o chama para alguma missão especial. Fala, Jeremias, você vai fazer isso. E ele fala, poxa, eu sou muito novo. Isaías, você vai fazer isso. Poxa, mas eu tenho lábios impuros. Moisés. Né? Moisés. Eu sou pesado de boca. E é interessante que sempre há uma reação, né? Uma reação de tentativa de recusa, porque eles se sentem incapacitados. Geralmente, quando a história é narrada, né, do chamado, o profeta rejeita. Uma outra boa parte dos profetas, você não tem a história do chamado, ele já começa falando dele, né, de alguma coisa. E aí você falou do falso profeta, é interessante, porque até a maneira como o falso profeta lida é diferente do profeta verdadeiro, né? Em Deuteronômio 13, isso vai acontecer bastante. Então, o falso profeta, ele é aquele que vai aqui, que vai ali, que fala para um, que fala para outro, depois o amigo pode ver em casa, Deuteronômio 13. E aí depois ele tenta fazer para a grande multidão. E o verdadeiro profeta, ele é chamado para Deus muitas vezes para situações bem específicas, outras vezes para situações mais genéricas, mas ele não tem esse negócio da política, vamos dizer assim, de ir lá, de aqui, de tentar convencer um, tentar convencer outro, etc. E a grande promessa do grande profeta, né, em Deuteronômio 18, é exatamente isso, de que
esse grande profeta que Deus vai enviar, ele vai falar o que Deus quer que ele fale. Então, isso é super enfatizado no Pentateuco, de que o verdadeiro profeta é o que fala o que Deus manda. Desculpa, até o texto fala, eu porei as minhas palavras na sua boca, né? É bem claro isso, né? As minhas palavras na sua boca. Agora, Lucas e Edson, o profeta então paga um alto preço por ser o boca de Deus. Só ele ou a família também? Complicado. Só a questão ainda, essa pergunta é muito boa, mas a questão ainda do profeta falar o que ele quer ou não o que ele quer, da perda de certas liberdades, por exemplo, um caso do Pentateuco, ainda a gente estava conversando no carro, inclusive, é Balaão. Né? Balaão quer ir. Balaão quer ganhar o dinheiro que o Balaque está oferecendo. Mas ele é consciente que não pode fazer isso. Aí Deus fala assim, olha, eu não quero que você vá, mas se você quer ir, vai. Né? Agora espera eles virem te chamar de novo. E Balaão não espera. Balaão já acorda e vai atrás dos homens de Balaque para ir junto. Mas quando ele abre a boca para falar, o que acontece? Ele não fala o que ele quer, nem o que o rei queria, ele fala o que Deus manda. Então ele é tomado, né, por vamos dizer assim, por um espírito e ele fala o que Deus mandou. Então ele pode até ir para onde ele quer, mas ele não vai falar o que ele quer. Né? Então isso é muito pesado. E o preço, obviamente, que ele vai pagar individualmente e familiarmente é alto. É alto. Nós vemos isso claramente com Oséias, um dos, né? Que o chamado envolve toda a família, né? Tem uma citação de um filósofo, e ele era um rabino judeu que eu gosto bastante, que é o rabino Abraham de Yoshua Heschel, e ele fala assim, que o povo pode ficar frio quanto às palavras do profeta, mas ninguém pode ficar frio quanto à existência do profeta. A existência do profeta engloba não só o que ele fala, né? Engloba a vida dele e a vida dos próximos dele, né? O senhor mencionou Oséias. Oséias, a ele é pedido de que se case com uma mulher de prostituições, né? Tem toda uma discussão se ela era uma prostituta ou não, mas independente de qualquer coisa, ela é uma mulher com, vamos colocar no mínimo, índole duvidosa, né? Então ele tem que se casar com ela. Outro exemplo, Isaías, ele tem que dar nomes específicos para os filhos, nomes que Deus comanda. Imagina, não posso escolher o nome do meu filho. Tem que colocar. Nomes estranhos, né? Totalmente. Que vai sofrer bullying na escola depois, né? Totalmente. Jeremias, você não pode lamentar no funeral de familiares. Então, envolve muito de outros aspectos da vida do profeta, não só a pregação profética, né? Envolve realmente a vida da família, envolve tudo que ele faz. Agora, eu estava pensando aqui que para ele exercer esse ministério, que é um ministério às vezes de acusação, de repreensão, ele não pode ser também prisioneiro do sistema que ele pretende reformar? Então, você tem uma série de problemas em relação a isso, porque uma casta de profetas passa a surgir, que são os profetas do rei, que trabalham no palácio. E esses profetas, eles vão causar uma série de problemas justamente na época de Jeremias, né? Porque eles vão dizer para o rei, não vai para o exílio. Aí o exílio começa, não, a gente já vai voltar do exílio. Aí Jeremias fala assim, não vai voltar do exílio. Porque eles querem agradar o poder reinante. E o verdadeiro profeta, ele não se, eu vou usar uma palavra forte, ele não se contamina com o poder constituído, vamos dizer, ainda que por Deus. Porque ele vai criticar, ele vai ponderar, ele vai abalar as estruturas do poder constituído para trazer o povo de volta para onde? Para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o que Deus quer, para o que Deus deseja. E eu só queria pontuar uma coisa que eu acho muito importante, inclusive com Jeremias. Enquanto o povo ainda está em Israel, ainda está em Jerusalém, né? Que a cidade não foi tomada, não começou o exílio, aí você lê o capítulo 25 dele falando do exílio. São palavras duras de condenação. Vocês abandonaram a Deus, vocês esqueceram a palavra de Deus. Eu cuidei de vocês, eu dei comida, vocês engordaram e abandonaram e tal. É muito interessante, a gente podia fazer um programa sobre isso, né? Sobre o lance de engordar na Bíblia, é bem engraçado. Não com a gente, eu né? gosto, não com a gente, com outras pessoas mais magras. Mas é interessante porque na Bíblia, quando você engorda, geralmente está ligado a afastamento de Deus. É uma coisa... Falando do povo, né? Da questão espiritual, não obviamente da questão física. Mas são palavras duras. Agora, quando o povo vai para o exílio, que já tem uma parte do povo no exílio, aí você tem o capítulo 29 de Jeremias. E Deus fala, vocês foram para o exílio, mas eu amo vocês, eu quero trazer vocês de volta e tal. Então, o profeta, ele tem essas mudanças de humor também,
que tem a ver com a situação do povo no momento. Quando o povo ainda está em pecado e, vamos dizer assim, com chance de arrependimento, que acho que é uma coisa que a gente pode falar depois, né? Aquela dinâmica da mecânica da pregação profética, ele é duro, mas quando o povo já está afastado, está no exílio, ele é carinhoso, ele é amoroso. Não, vamos voltar. E isso aparece desde o chamado. Você mencionou Jeremias, né? Quando Deus chama Jeremias, ele fala assim: Jeremias, as palavras que eu vou colocar na sua boca, elas serão para arruinar e destruir, só que também para construir, plantar e edificar. Esse vai ser o seu trabalho. Ele destrói e constrói, né? Então, realmente, ele vem e fala diretamente contra reis, né? O Edson mencionou os profetas do rei, em Jeremias 28 e 27, a gente vê lá, ele vem e é confrontado por Ananias, né? Que fala, poxa, você está usando até uma ação simbólica, né? Ele está usando um jugo de animal. Ele fala, você está usando esse jugo de madeira? Não, a gente não vai ficar sob o exílio. E ele vem e quebra esse jugo. E daí Jeremias fala, você quebrou esse jugo? Tá bom, vai vir um jugo de ferro agora. E isso... E você vai morrer. Exatamente. Agora, Lucas, detalhe, né? Lucas, a situação é tão ruim que Deus precisa de alguém falando para o povo? Deus não vai mandar um anjo, tem que ser um ser humano? Por que Deus precisa do boca para falar? Olha, eu acho essa pergunta é muito, muito interessante, porque isso eu acho, para mim, fala mais do caráter de Deus do que do caráter do profeta, né? Tem uma palavra que a gente, estudando o profetismo, a gente sempre recorre a ela, que é bem interessante, que é o patos. Patos. O patos, no grego, inicialmente estava relacionado à paixão, né? E até, de certa forma, a doença, né? Então, quando é algo patológico, porque na mente grega, quando você se movia pelas paixões, isso, de certa forma, era uma doença. Você tinha que ser guiado racionalmente. E o Deus, na verdade, o Deus verdadeiro para os gregos, é um Deus que não é um Deus apaixonado. Lucas, vamos dizer o seguinte, esse assunto é muito importante, merece mais tempo. Nós estamos terminando o primeiro bloco aqui do nosso programa, estamos falando de profetas, profetismo. Já ficou claro que o profeta é o boca de Deus e que ele paga um alto preço. No próximo bloco vamos falar das razões pelas quais Deus precisa do profeta e vamos entrar no tema de ações reais e ações simbólicas. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando do profeta. Ele foi chamado por Deus, ele é o boca de Deus. Lucas, no bloco anterior você estava abordando sobre a palavra patos, que mostra a sensibilidade do profeta em relação a todo o cenário que ele vê. Por favor, vamos continuar com esse tema. A gente estava comentando que o patos está relacionado à paixão, doença, né? E para os gregos, o Deus é um Deus sem paixão, é apático, né? Usando a palavra, né? A etimologia. Então, o profeta, ele vem para mostrar, primeiro, que Deus é um Deus apaixonado. Isso, obviamente, não é uma peculiaridade dos profetas, né? A gente vê desde o início da Bíblia um Deus que está próximo do ser humano, que se relaciona próximo do ser humano. Nos 10 mandamentos a gente vê, olha, não tem outros deuses porque eu sou um Deus zeloso. É ciumento a palavra, né? Então não tem outros, eu sou ciumento. Então é um Deus que se apaixona e na Bíblia, ao invés de... O que mostra distanciamento de Deus não é paixão em excesso, mas é falta de paixão. Então o faraó, ele tem um coração duro, não é que ele é muito apaixonado, pelo contrário, ele não tem sentimento. Então o profeta contribui para mostrar que Deus sente muito. E além disso, o profeta ele é privilegiado e ao mesmo tempo isso é um fardo, que é o profeta ele pode sentir um pouco do que Deus sente. Por quê? Se ele é boca, o papel dele diante do povo, ao falar, a reação do povo vai ser a reação para Deus. Então, mais ou menos, sabe quando o povo pede um rei para Samuel? E Deus vem e fala assim, Samuel, fica tranquilo porque eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Samuel fica injuriado, né? Totalmente. Tá pedindo um rei, está querendo, Deus é o nosso rei. E Deus fala, calma, Samuel, calma. Não é você, né? E é isso que acontece. É tão próximo que muitas vezes, até nos oráculos dos profetas, a gente está lendo o texto, a gente não sabe quando é Deus que está falando e quando é o profeta. Sim. Por quê? Porque é para ser assim. E é completamente propositado. Exatamente. Né? E tem uma dinâmica que é sempre muito gostoso salientar, principalmente na época que a gente vive,
Você vê, por exemplo, você vê Isaías, né? As primeiras falas de Isaías não são falas anteriores ao chamado, vamos dizer assim, que é lá no capítulo 6. E ele condena a opressão que o povo está fazendo, condena, né? Deus está falando para vocês não podem fazer isso, ó, o direito da viúva, o direito do órfão, o direito do pobre, vocês estão com as mãos sujas de sangue, vocês vêm no templo me adorar, não quero. E ele fala de uma maneira, como Deus está falando através dele, obviamente e tal, mas é interessante que você vê outros profetas como Abacuque questionando as mesmas coisas. Senhor, por que o ímpio prospera? Por que o direito do pobre, da viúva e do órfão não é respeitado? Por que as coisas, os maus estão dando certo? E aí você percebe que Deus tem um discurso muito duro contra a violência, contra a opressão, e muitas vezes os profetas têm um discurso muito duro contra a violência e a opressão. Porque esse patos ele começa a ser compartilhado, como aqui o Lucas estava falando. Né? O que Deus sente, o profeta está sentindo. Então, Deus está triste com o povo, você vê o profeta triste com o povo. Deus está amoroso, Deus está querendo trazer o povo de volta, né? Eu amo vocês. O profeta está amoroso com o povo, está querendo trazer o povo de volta. Então, essas coisas vão acabando se misturando. Então, quando Elias profetiza a não chuva, ele também sente pelo povo. Sente. Sofre. Muito, porque ele está sofrendo junto com o povo. E eu gosto, são duas coisas que eu gosto muito, né? Dois profetas de falar sobre isso especificamente do que você está falando da oração, não da oração, mas está falando dele sentir junto, né? Elias, no livro de Tiago, no final do livro de Tiago, no último capítulo, capítulo 5, ele fala que Elias orou incessantemente para que não chovesse. Então, ele está sofrendo com a chuva junto com o povo. Deus está tendo que arranjar jeitos de alimentar Elias ali para ele continuar na seca. Mas, ao mesmo tempo, ele recebeu a profecia, ele falou a profecia, mas ele não abandonou a profecia. Ele está orando pela profecia constantemente. E eu vejo muito isso acontecendo com Daniel também. Né? Daniel recebe a profecia e vai estudar a profecia. Então, ele recebe a profecia do capítulo 7, naquela visão estranha dos animais e tal. No capítulo 8, ele recebe uma nova profecia para explicar aquela outra, o bode, o carneiro, o santuário, o chifre pequeno, tudo aquilo ali. E aí, do capítulo 8 de Daniel para o capítulo 9, a gente tem uma distância de mais ou menos 9 anos. E o capítulo 9 começa Daniel dizendo, eu entendi pelos livros que o profeta Jeremias falou e tal. Ou seja, ele fica 9 anos, doutor Adolfo, 9 anos, entre o capítulo 8 e o 9, estudando a profecia que ele tinha recebido em visão de Deus, para tentar entender. E isso me faz falar, eu falo para os alunos, etc., que o profeta ele não só recebe, ele não é um canal vazio, né? O Reichel fala isso, né? Ele não é um canal vazio, ele não é um microfone, porque quando a gente fala o profeta é a boca de Deus, muitas vezes parece que a gente está reduzindo. Está mandando recado. Ele é uma caixa de som. Não, ele recebe a profecia, ele vive a profecia, o sentimento da profecia, a paixão da profecia, mas ele ora pela profecia e ele estuda a profecia. Agora, quando você menciona Elias, que ora incessantemente pelo cumprimento profético, isso podemos pensar que Elias está também preocupado com o caráter de Deus? Porque se a profecia não se cumpre, o que ela diz sobre um Deus que diz que vai acontecer e não acontece? Sim, isso é fantástico também. Acho que o Lucas pode falar bastante disso em relação ao livro de Jonas, né, também, porque é uma ironia que é exatamente o inverso que vai acontecer em Jonas, mas você vê acontecendo constantemente desde Moisés a preocupação do profeta com o nome de Deus. E ele vai usar, que a gente chama o argumento do nome, né? Ele vai usar o argumento do nome o tempo todo. Quando Deus vai fazer alguma coisa, né? Deus quer destruir o povo, lá, lembra? O pecado do bezerro de ouro e tal. E Moisés é o profeta por excelência, né? Como o Lucas falou, ele é a primeira boca é ele. Paradigma né? dos o paradigma dos profetas. Aí quando Deus falar, eles pecaram, eu vou destruir o povo, vou fazer de você uma nação, Moisés. E Moisés fala, Senhor, o que vão dizer de você? Né? Ele está preocupado com o nome de Deus. Aí você vê isso acontecendo várias outras vezes, né? Senhor, calma, não faz isso. O que vão dizer do seu nome e tal? Ele nunca diz o que vão pensar de mim. Exatamente, exatamente. Não está preocupado com a própria Ele reputação? está preocupado com Deus e com a mensagem para o povo. Interessante. Ficou claro, então, qual a necessidade do profeta, da função profética. Agora, você estava comentando de ações simbólicas, ações reais, digamos assim. Vamos explicar um pouco melhor isso aí, por favor. Esse é um assunto que eu gosto bastante mesmo, né? As ações Tem um livro sobre isso, inclusive.
Você tem um livro sobre isso? Tem. Como Na é que chama o verdade, livro? é a dissertação do mestrado, Ok. né? Vamos falar o nome da dissertação. O nome é Encenação e Maldição. É um livro agora. É um livro Isso, agora. lançado pela Unaspress. Encenação e Maldição. e Maldição. Uma introdução às ações simbólicas dos profetas. Unaspress. Isso. Tomou nota aqui? Tomou nota, amigo? Encenação e Maldição. Maldição. Unaspress. Tomou nota, amigo? Vale a pena. Vamos avançar, por favor. A gente, ao ler a Bíblia, vê várias situações de ações completamente inusitadas dos profetas. Vou mencionar algumas estranhas, né? Por exemplo, Ezequiel é dito a Ezequiel: Ezequiel, fique tantos dias deitado de um lado para o povo ver, e depois fique tantos outros dias deitado de outro lado. O povo vai ver isso, e depois você vai explicar isso para eles. Só um parênteses, todas as ações simbólicas, no relato, elas têm um padrão de comando divino, execução e a interpretação do que elas significavam. Outro exemplo, eu achei esse um dos piores, mas em Ezequiel 4, Deus fala: Ezequiel, você vai preparar um alimento, e nesse pão que você vai preparar, porque é o pão que é um símbolo do que o povo vai comer no exílio, você coloca esterco humano. E daí Ezequiel fica meio assim, fala: Senhor, mas eu nunca me contaminei, etc. E daí Deus fala: não, tudo bem, Ezequiel, então coloca de vaca. E daí ele coloca, e daí está melhor para ele, né? Então, algumas situações como essas, ou Oséias, que tem que se casar com uma mulher de prostituições, e várias outras, Isaías, é dito que ele tinha que andar despido, daí tem toda uma discussão se ele está realmente nu, ou se ele usava pelo menos uma roupa de baixo, assim, algo do tipo. Mas essas situações são pedidas por Deus aos profetas. E sempre que eu lia essas ações, eu ficava me perguntando: para quê? Primeiro, qual é o propósito desses pedidos? E depois, poxa, será que Deus não está preocupado com o profeta? Porque parecem pedidos absurdos, né? Completamente absurdos. Então, sobre o propósito, o que eu acho bem interessante é que essas ações, elas não são avulsas. Elas têm que ser vistas com um paralelo com as ações convencionais. Então, na Bíblia, a gente tem várias ações convencionais, igual em toda a sociedade nós temos ações convencionais, como cumprimentar quando você conhece uma pessoa, em alguns lugares, um beijo, 2 beijos, etc. Então, na Bíblia, você tem várias. Por exemplo, em Gênesis 15, depois da aliança, é feita uma refeição juntos. Isso era uma convenção. Em Gênesis 15 também fala de passar entre as partes do animal para ratificar uma aliança. Abraão e Deus fazem aliança e Deus passa entre as partes do animal. Ruth, é colocada uma capa sobre ela, uma ação convencional. No livro de Ruth ainda, quando eles vão fazer um negócio lá no final do resgate, eles tiram o sapato. Então, são ações convencionais. As ações simbólicas, elas vêm para quebrar com essas convenções. Então, elas estão fora da convenção por algum motivo. Às vezes, algumas parecem na convenção, mas não estão. E acho bem importante um detalhe, que é o seguinte: essas ações não devem ser vistas como tendo um poder mágico. Então, a ação tendo o poder de fazer com que aquilo aconteça. Então, eu estou simbolizando que vai ter uma seca, então, por causa dessa ação, ocorreu a seca. Não. As ações simbólicas, elas têm um propósito, acima de tudo, didático e persuasivo. Até porque a maioria delas é contra a vontade do profeta, né? Coisas absurdas. Então, elas têm um caráter totalmente inusitado, na minha opinião. Por quê? Porque elas devem ser vistas em relação com as maldições da aliança. E essa é a proposta lá do livro. Quando a gente lê as maldições da aliança, que aparece lá no final de Deuteronômio, capítulo 28, etc., a gente vê em vários versículos uma linguagem, e o Edson pode falar muito bem isso, pesada, uma linguagem forte. Olha, você vai comer do seu ventre no exílio, vai acontecer isso e tal. E eu imagino que aquela linguagem tem um impacto fortíssimo no povo. Só que, como nós vemos, os profetas vieram porque o povo se esquece do que está escrito. Então, nada mais propício para chamar a atenção de volta de um povo que esqueceu, encenar aquilo. E como encenar uma coisa que era absurda em linguagem escrita, vamos encenar de um jeito absurdo. Só assim o povo vai olhar. E ao encenar essas coisas, o povo
recorda da aliança. Porque, na minha opinião, todas essas maldições, todas essas encenações, elas estão relacionadas diretamente com maldições e bênçãos da aliança. Ô, Lucas, podemos pensar então que Deus, neste caso, age como um grande mestre, quer que a situação seja plenamente compreendida? Com certeza, com certeza. Inclusive, assim, na estrutura, né? Tem a encenação, mas ela não fica no ar. O profeta vem e explica ainda, fala, ó, sabe o que isso significa? Significa que vai acontecer isso, isso e isso com vocês, né? Várias situações, né? Um exemplo, Ezequiel 12. Em Ezequiel 12 é pedido a Ezequiel que ele prepare uma bagagem de exílio, faça um buraco na parede da casa e saia. E é interessante que tem uma expressão ou expressões e palavras que são recorrentes nesse início de Ezequiel 12, que é assim... Vamos ler esse texto? Ótimo. Ezequiel 12. Ezequiel 12. Você está com sua Bíblia, amigo? Amiga, Ezequiel capítulo 12. Então começa assim no primeiro versículo. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde. E aqui a importância para a questão de ver, dos olhos, né? Que tem olhos para ver e não vê. Tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Daí ele começa. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles, né, questão do ver, para o exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar à vista deles, bem pode ser que o entendam ainda que eles são casa rebelde. E o texto continua falando, à vista deles faça isso, à vista deles faça isso. E um detalhe fantástico é que depois, quando ele sai, ele tem que ir com os olhos tampados. Por quê? E daí vem a explicação. É dito, olha, isso daqui é o quê? É um símbolo de vocês saindo para o exílio. E vocês não vão ver mais a terra de vocês. Ezequiel explica. E tem muitos detalhes no texto em si que são fantásticos. Por exemplo, um profeta antes, que é o profeta Jeremias, a mencionar bagagem de exílio, menciona para o Egito. Então fala que o Egito ia ser destruído e fala assim, Egito, prepare sua bagagem de exílio que vocês vão embora. E agora essas palavras são ditas ao Egito, são ditas para Israel. Poxa, mas não era o Egito, não era contra os outros povos, agora é contra a gente. E eles têm que sair, e eles têm que ir embora, e eles têm que levar essa bagagem. Eles não vão mais ver a terra. E Ezequiel vai construindo uma ação simbólica que encena basicamente uma reversão do êxodo, né? Podemos pensar, Lucas, que é possível ver um Deus gracioso, interessado que um povo compreenda, fique por dentro do que Ele quer, das intenções, insiste em que isso fique claro. É um aspecto de um Deus da graça que quer deixar tudo claro? Eu acho que com certeza. Por mais que muitas vezes essas ações tragam palavras duras e realidades cruéis que podem acontecer com o povo, o Edson tinha mencionado antes sobre a dinâmica da pregação do profeta, né? Basicamente, né, um resumo é o quê? O profeta ele vem e fala que vai ter destruição, vai ter exílio, vai ter juízo. Capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Avisa tudo isso, né? Vamos ver? Não, Jeremias ele fala isso, fala assim, ó, capítulo 18. Sim. Ele está falando do vaso do oleiro, né? Que é um texto clássico aí. Aí, a partir do verso 5, diz assim, então vem a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Então, basicamente, a mecânica da pregação profética vai ser essa, né? Então, eu estou falando que eu vou destruir vocês. Eu estou mandando o profeta fazer uma ação simbólica. Por quê? Eu estou dando chance de vocês se arrependerem. E se vocês não se arrependerem, então isso vai acontecer de fato. O anúncio da destruição é uma oportunidade de salvação. em si, né?
Tipo, se Deus quisesse destruir mesmo, não precisava avisar, né? É só destruir. O Edson, o Lucas falou sobre essa importância do povo ver. Estava me lembrando, você gosta do livro de Daniel, inclusive você ensina o livro de Daniel. Esses elementos visuais fazem parte dessa tentativa de Deus que o povo veja, inclusive questões proféticas? Sim, a gente tem, com certeza, as questões proféticas, né? No caso de Daniel, a questão do povo ver, eu me lembro muito do capítulo 6, né? Que é Daniel na Medo-Pérsia e tal. Vocês lembram que faz um edito real para que ninguém possa orar ao seu Deus. E Daniel faz questão de continuar orando com a janela aberta, né? Isso. E a gente lembra que estava muito próximo do cumprimento da profecia de Jeremias, né? Dos 70 anos do cativeiro. E Jeremias, capítulo 29, fala: quando se cumprirem os 70 anos e vocês se voltarem para mim de todo o coração, etc. e tal. Então, Daniel lê a profecia, a gente sabe que ele leu a profecia, porque o capítulo 6 e o capítulo 9 de Daniel, que tem aquela oração fantástica, são escritos no mesmo ano, né? Talvez não na mesma época, mas no mesmo ano. Então, a gente sabe que Daniel leu Jeremias e ele ora com a janela aberta porque ele quer que o povo veja a profecia se cumprindo. Olha, agora nós vamos nos voltar e orar para Deus e Ele vai abençoar. Muito bom. Estamos encerrando o segundo bloco desse nosso programa de hoje, que trata sobre o profeta, profetismo. Já vimos quem é o profeta, porque ele é chamado. Tratamos de ações reais e simbólicas. No próximo bloco, vamos tratar um pouco mais de alguns exemplos de discursos, de ensinamentos e de como o profeta se conecta profundamente ao sentimento de Deus em relação ao povo. Voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso assunto é profeta. Já falamos sobre quem é o profeta, porque ele é chamado, o problema que tudo isso causa, a sensibilidade que ele tem em relação ao povo, às necessidades. Falamos sobre ações simbólicas. Lucas, há um conteúdo, há uma estrutura básica no discurso do profeta, nos ensinamentos do profeta, ou cada profeta vai falar de acordo com a necessidade do momento, se está no exílio, se não está no exílio. Como é que nós podemos falar sobre a estrutura do discurso do profeta? Obviamente, dependendo da situação em que o profeta se encontra, a mensagem vai ser diferente, mas normalmente ela segue um padrão e esse padrão ele aparece com uma introdução, né? A introdução é o Koamar, no caso Adonai, né? Assim diz o Senhor. Então, o profeta normalmente começa o seu discurso dizendo: assim diz o Senhor. E daí, o que é curioso, na sequência ele profere o discurso em primeira pessoa. Eu virei e farei tal coisa, eu farei isso. Esse eu é Deus, né? No caso, Deus, exatamente. Mas o profeta diz em primeira pessoa, como se ele realmente fosse Deus naquela situação, né? Ele se apropria do discurso. Exatamente, exatamente, se apropria do discurso. Então, ele fala em primeira pessoa, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Obviamente que as mensagens variam, né? E o que é interessante nos profetas, principalmente os profetas maiores e menores, eu acho a recorrente aparição da temática do exílio. Uhum. Por quê? Porque o exílio ele é o ápice das maldições da aliança. Então, na aliança que Deus faz com o povo, existem maldições e um dos gran finales ali seria: olha, vocês vão sair da terra. Vou espalhar vocês por toda a terra. Vocês vão sair da terra que eu prometi para vocês. Esse era o ápice. Então, até o Edson pode falar muito bem sobre isso, a relação do povo de Israel com a terra, né, deles. Uhum. E essa questão da promessa. Por isso, nos profetas, a questão do exílio, sair da terra, é o ápice, é o fim. É o fim. Qual é o significado na linguagem bíblica da pertença geográfica à terra, que a ponto de ser um castigo enorme em sair dessa terra? Porque falando para o povo de hoje, parece que não é esse sentimento de apego à terra, né? Sim. Mas esse é um sentimento bíblico muito forte. Muito forte. Você tem um aspecto filosófico muito forte que talvez permaneça hoje, né? A questão do desterramento, né? Quando você lê Gênesis e tudo, o homem vem da terra. Sim. Então, o fato dele vir da terra já o liga, já o conecta à terra de uma maneira muito, muito profunda. Então, de Gênesis, da expulsão do homem do jardim, onde ele foi plantado, né? Deus o descansa no jardim, para que ele cuide do jardim.
Daí para frente, a gente argumenta, né, uma linha teológica argumenta que o homem está em exílio, né? Então, a ida para a Terra Prometida, na verdade, é uma espécie de retorno ao primeiro jardim, né, vamos dizer assim. Mas esse desterramento é um aspecto filosófico. Você perder a terra, né, você está, quando Caim fala em Gênesis 4, né, você me expulsou da terra, isso é muito forte, porque eu vim da terra, como é que eu posso ser expulso da terra? Então, essa linguagem é muito dura. E a partir de Gênesis 12 em diante, a terra prometida é para um povo que é peregrino, um povo que não tem terra. Deus manda Abraão sair da terra porque ele vai dar uma terra. E toda a sociedade está construída em torno da terra, do ter a terra. Hoje a gente perdeu um pouco disso, né? Mas principalmente pela questão vertical, né? É meio filosófico também, mas enfim, é a questão vertical de você morar no apartamento, você etc e tal. Mas a gente pensa hoje, né, o pessoal para casar, quer comprar um apartamento, né? Tem que investir no imóvel, tem que ter a sua casinha. Permanece esse sentimento? Permanece um pouco o sentimento de posse, né, em relação à terra. Mas a gente não tem mais aquele sentimento arraigado de desterramento. A gente não tem mais isso, tanto que a gente não planta, não colhe, etc. Isso é um Agora, aspecto... Edson, por que o profeta constantemente vai e volta no seu discurso no tema da aliança? Porque isso é o que liga, né? Isso é o que conecta todas as coisas. Isso a gente entende uma linha teológica muito forte, e a gente tem grandes teólogos adventistas que falam sobre essa linha, né? O Hazel, o Larondelli e tal. Acho que essa é uma espécie de chave hermenêutica para entender toda a Bíblia. Deus faz um contrato, Deus faz uma aliança com o seu povo. Então vamos fazer o seguinte, antes de continuar. Sim. Há muitas pessoas que nos acompanham que podem não compreender a expressão chave hermenêutica. Okay. Vamos desdobrá-la um pouquinho, depois você continua. É uma espécie de uma chave de interpretação. Às vezes você olha um texto e fala assim, como é que eu posso entender esse texto? Esse texto eu posso entender a partir da ideia de aliança. Uma lente, né? É uma lente que você coloca para enxergar, como se fosse uma lupa. Vou enxergar melhor o texto, então eu vou entender através da aliança, do tema da aliança, né? E aí, é esse contrato que Deus vai fazer. Algumas pessoas criticam, mas Deus faz contrato. Ele faz contrato. Isso é extremamente interessante comparado ao resto do Antigo Oriente, né? Do Antigo Oriente Médio. O que as pessoas, os deuses, né? O que os deuses esperavam do homem? Ninguém sabia. Então, por exemplo, esse ano não choveu. Então Baal, né? Mentalidade antiga. Então Baal deve estar chateado com a gente. Por que Baal está chateado com a gente? Não sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar oferta para ele. Aí leva oferta. Não está funcionando. Agora a gente tem que oferecer animais maiores, ou tem que oferecer pessoas. Aí vai fazendo tudo para Baal ficar feliz. Mas ninguém sabe o que Baal quer, ninguém sabe se Baal está chateado ou não, ninguém sabe se Baal fugiu ou não. Lembra do episódio de Elias? Chama mais alto, quem sabe ele está dormindo. Ninguém sabe onde está Baal, ninguém sabe o que Baal faz, ninguém sabe se Baal está triste, está feliz. E com Deus é diferente? Com Deus é diferente. Porque Deus fala, eu fico feliz assim, eu fico triste assado. Se você fizer isso, vai ser bom. Se você fizer aquilo, vai ser ruim. Aí voltamos para Deuteronômio. Levítico e Deuteronômio. Ou seja, a relação com Deus é pautada pelo que Ele diz e é clara, é transparente. Tem um amigo nosso que diz transparência é gentileza, né? Clareza é gentileza. Porque basicamente funciona assim. Quando eu sou claro com você, não tem mistério. E essa é uma das outras características do Deus bíblico que é fantástica, né? Nas religiões antigas, né, é tudo meio escondido, né? Como é que é o acesso a Deus? É através de uma pessoa especial. Quem é essa pessoa? Não, vamos ver quem é. Xamã. É um xamã, uma pessoa que tem um dom, alguma coisa distinta para falar com Deus e só ele vai poder falar com Deus. E o movimento de baixo para cima. De baixo para... E o Deus bíblico não, o Deus bíblico ele é claro, ele aparece, ele fala para todo mundo. Ele fala para o cara que é mentiroso, ele fala para o cara que é assassino, ele fala para o cara que é certinho, ele fala para todo mundo. E ele não tem mistério, com ele é tudo revelado. Então, os deuses lá têm tudo escrito em código, que ninguém sabe. Não, o Deus bíblico fala assim, não, deixa eu dizer o que eu quero de vocês. Está aqui. Então, o profeta, vamos dizer assim, é esse espécie de decodificador também, né? Ele vai trazer a mensagem bíblica decodificando e comunicando a vontade de Deus. Então, por que Deus não fala direto? Porque ele usa o homem para falar com o homem. Né? Ele usa o homem para falar com o homem. Esse é um dos maiores impactos que a gente pode ter. Né? O homem falando com o homem a mensagem de Deus. Né?
E a ponto de, em Deuteronômio 4, as nações vizinhas olharem para essa relação clara de Deus com Israel e falarem que Deus é esse que fala o que ele espera deles. Que está tão próximo desse povo. Como é que esse Deus é tão próximo desse povo? É surpreendente. É surpreendente. No meio, né? Vamos lá conhecer o que está acontecendo, né? Deuteronômio 4. Agora, Lucas, na época, você mencionou, foi mencionado aqui, apareciam também os profetas, você mencionou os profetas da realeza, né? Que advogavam em favor do rei. Que elementos que poderiam ser percebidos na época para notar que o profeta era de fato de Deus e que o profeta não era de Deus? As pessoas tinham esses elementos? Sim, eu acho que Deuteronômio 13 e também o 18, eles são bem claros, acho que vale vamos dar uma olhada aí? A gente lê, né, alguns pontos. Tem algumas instruções sobre a identificação assim do verdadeiro profeta, né? Então, é um capítulo curto que o nosso amiga pode ler, né? Deuteronômios 13. Isso. Então, no 13 começa: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E ele continua falando várias características dos falsos profetas, né? Um texto dos profetas, que para mim dialoga diretamente com esse, é o que eu mencionei de Jeremias 28, que Jeremias chega anunciando o exílio, com aquele canzil, né, sobre os ombros, e daí Ananias fala, não vai acontecer. Vamos ler esse texto. É até engraçado, eu acho que essa é a melhor palavra mesmo, como Jeremias responde ao que Ananias fala, né? Jeremias 28. Jeremias 28, isso. Então, no início começa assim, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, tal, versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Isso quem está falando é Ananias. Sim. Quebrei o jugo. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa. E Jeremias, no capítulo anterior, tinha acabado de falar que teria o exílio. A reação de Jeremias a essas palavras de Ananias é o seguinte, aqui no versículo 6. Diz, pois, Jeremias o profeta, amém, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste e torne ele a trazer da Babilônia a esse lugar os utensílios da casa, etc. Mas está sendo irônico aí, né? Um pouco. Exatamente, bastante. No versículo... Aliás, você mencionou em algum momento essa questão da ironia, né? Sim. Vale a pena, se der tempo ainda, tratar disso aí. No versículo 7 ele diz, mas ouve agora essa palavra que eu te falo a ti. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será reconhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. E o que acontece logo na sequência, Ananias fica irada, quebra o jugo de Jeremias, e daí Jeremias fala, só um parênteses, o que eu acho fantástico, né? É quebrado o jugo, né? E a reação de Jeremias não é falar nada na hora. Jeremias se vira e sai. Então, esse eu acho uma outra característica do profeta, né? O profeta sempre está se autoavaliando, autocriticando a própria mensagem revelada. Então, Ananias veio e falou que vai quebrar, Jeremias ouve aquilo e fala, tomara que seja. Só que daí ele vai e consulta a Deus. E Deus fala, olha, o que eu tinha te dito antes sobre o exílio, continua. Ele não é meu profeta. Jeremias vem e fala, olha, você quebrou o jugo de madeira, só que agora vão vir de ferro. E é fantástico que o único lugar que fala sobre o jugo de ferro é em Deuteronômio 28, nas maldições da aliança. Quando fala que vai vir um povo de outra nação com um jugo de ferro colocar sobre vocês para forçar, oprimir vocês a fazerem os trabalhos que eles querem, etc. Tal. Então, o profeta verdadeiro, ele se autoavalia. O profeta verdadeiro, quando ele profetiza a paz, a palavra é cumprida. Diferente dos outros profetas, que profetizam um monte de coisa, que pode acontecer. Mas se eles forem e disserem depois, vamos após outros deuses, não acredito neles, porque eu sou o Deus verdadeiro.
Oh, Edson, que personalidade, né, era necessária para suportar toda essa pressão? Porque muitas vezes era todo um povo contra o sujeito, né? No caso de Jeremias, era o povo todo contra aquele sujeito, né? E o cara vai preso e ele continua fiel. E isso que o Lucas mencionou, dele se manter questionador, né, das próprias profecias que ele recebe, sim, eu acho que é vital, né? Hoje a gente vê um monte de profeta que acha que recebeu a visão de Deus e só ele tem a verdade, né? E está seguro, né? Está seguro. Uhum. E aí eu gosto de novo de mencionar o exemplo de Daniel, né? Daniel capítulo 8. Daniel tem a visão do bode, do carneiro, e aí depois vem o chifre pequeno, e o chifre pequeno faz guerra contra o príncipe dos exércitos do Senhor, e joga o santuário por terra. Para Daniel aquilo era estranho, porque o santuário já estava destruído, né? Vai jogar o santuário por terra, já estava destruído. Sim. E aí fala de 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. E Daniel fica com aquilo na cabeça, né? No final, o anjo interpreta para ele e fala, não, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira, mas é para um tempo muito distante, não é para agora. E Daniel fica doente, fica triste. Esse, inclusive, é uma chave interpretativa, de novo. O fato de Daniel ficar empalidecido, ou doente, ou perturbado, no livro de Daniel sempre indica que vai vir alguma coisa explicando depois, né? Isso a gente pode trabalhar um dia também. Mas é curioso, porque ele fica com aquilo na cabeça e ele começa o capítulo 9 dizendo assim, agora eu entendi. Eu entendi que Jeremias falou de 70 anos e tal, e a palavra de Jeremias é verdadeira, então eu vou orar aqui para isso se cumprir. Quando você analisa a narrativa e a estrutura do livro de Daniel, basicamente o que Daniel está fazendo é o seguinte, olha, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, mas eu fui estudar, como eu falei no bloco anterior, estudou durante 9 anos, não foi uma coisinha simples, né? 2 semanas. O cara hoje ele abre a Bíblia... Faz quase 2 vezes o seminário, né? Exato, 2 vezes e meia quase, né? Porque o cara, hoje em dia, o pessoal lê uma vez Apocalipse e acha que já revelou tudo, que já sabe tudo. O cara ficou 9 anos, pastor, estudando. 9 anos. E ele conclui que ele estava errado. Que alguma coisa ele não tinha entendido. Que alguma coisa de 2.300 tardes e manhãs não estava estranho. E ele prefere acreditar que Jeremias está certo e não ele. Então ele fala assim, não, Jeremias está certo, são 70 anos. Eu não entendi alguma coisa, então agora eu vou orar para a profecia de Jeremias se cumprir. Aí vem a resposta do ano. Aí vem a resposta do ano dizendo, não, você não entendeu nada. Na verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? 2.300 tardes e manhãs tem a ver com 70 semanas, e os 70 anos vão se cumprir, mas isso não significa a restauração da aliança. Por que eu gosto de falar isso? Porque hoje os profetas modernos, né, em qualquer religião, não só na nossa, mas em qualquer religião, os profetas modernos, eles gostam de dizer que só eles estão certos, só eles têm a verdade. Em nenhum momento eles questionam a verdade que eles têm. E eles acham que Deus revelou uma coisa só para eles, né, corrigirem o mundo, mas eles não estudam, eles não oram, né, eles não têm uma vida de questionamento da própria profecia, vamos dizer assim. Isso é muito sério, né? E isso é uma marca do profeta bíblico. Olha, foi muito bom passar esse tempo com vocês, infelizmente o tempo acabou. Lucas, muito obrigado. Obrigado. Edson, muito obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Hoje o nosso tema foi profeta. Você notou como a figura do profeta é muito importante para advertir o povo. Estude a palavra de Deus, preste atenção ao texto dos profetas e à vida dos profetas. Temos muito a aprender com eles. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o nosso próximo encontro no programa Teólogos.